Ô, Glória. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês, uma honra. Esse convite para mim foi bênção do céu. E, assim, estou muito feliz em estar aqui com vocês aqui hoje. Viu? Muito feliz mesmo. E queria fazer... O pastor já fez uma oração, mas eu queria fazer uma oração também, né? Agradecer, pedir ao Pai, nosso Pai, Deus, que traga o seu amor, né, nesse momento, e agradecer também a presença do nosso Senhor Jesus Cristo e também do nosso Consolador e nosso Ajudador, o Espírito Santo, que Ele esteja conosco nesse momento, conduzindo a ministração dessa palavra, porque a gente sabe que a palavra ela tem espírito e vida, e a partir do momento que a gente começa a ministrar ela, as coisas começam a fluir no lugar, né? E ela não é uma palavra vazia, ela não é uma palavra inconstante, ela tem vida e ela tem poder, né? E eu creio que a partir do momento que eu começar a ministrar essa palavra, coisas já vão acontecer. Quem tiver que renovar sua fé, que vai renovar. Quem precisar de saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, já vai começar a acontecer. Certo? Eu declaro em nome de Jesus. Amém. Certo? E eu escolhi como tema, né, o poder da palavra de Deus. Eita, aleluia! Então, assim, é um tema... Eu fiquei pensando, né, porque a gente mesmo vai vamos dizer assim... Josi é um tema tão abrangente, né, o poder da palavra de Deus, porque você não escolheu uma coisa menor? Eu disse, não, mas eu quero falar, porque é isso que Deus mandou eu falar, do poder da palavra, né? Então, assim, eu quero fazer na realidade, eu quero ensinar para vocês uma coisa que eu aprendi, né, e eu estou começando a praticar, e para mim já vem dado resultado. Né? Aprender a falar a palavra, abrir a boca, falar a palavra de Deus, não só pensar, falar e agir. É isso que a gente tem que fazer, né? Eu queria que vocês abrissem agora em Isaías 44, versículo 3. Certo? Isso aqui é uma profecia, que é Moisés falando pela boca de Deus, certo? Aí ele fala o seguinte: porque derramarei água sobre o sedento. O sedento aqui sou eu e você, certo? E correntes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre tua posteridade, certo? Quem é a posteridade aqui? Nós somos co-herdeiros de Jesus Cristo. Então, a posteridade sou eu e você também, certo? A posteridade. E a minha bênção sobre a tua descendência. Minha gente, com a palavra dessa já é para a gente estar correndo, dando glória a Deus. Entendeu? Porque Ele vai derramar água sobre o sedento. Ele já vai suprir todas as necessidades da gente. Entendeu? Isso foi uma profecia, como eu falei, para Jesus, né? E nós somos co-herdeiros dele. Então, é uma profecia para a gente também. Então, o que é que a gente faz? A gente recebe, né? E, se possível, anota aí no papelzinho para depois meditar na palavra e começar a falar a palavra. Falar, não ser mudo, não sermos crentes mudos. Crentes que falam a palavra, declaram a palavra. Amém? Certo? Não, tem coisas que a gente só entende quando a gente lê, quando a gente relê, quando a gente vê, quando a gente estuda, né? Por exemplo, alguém aqui estuda, acho que todo mundo aqui já estuda, né? Quem já estudou aqui alguma coisa? Levanta a mão. Pronto. Você aprende na primeira vez que você vê,
Não, aí você tem algumas pessoas que têm o QI lá em cima, né, que só dá uma olhadinha assim, né? Aí só. Mas assim, eu preciso ver mais uma vez e ler de novo, e só a partir daí eu aprendo. Bem assim é com a palavra. A gente tem que ler, né? Existe como se fosse um processo que a gente tem que aprender, porque a partir daí a gente vai obter mais êxito do que a gente já tem, porque só o fato da gente estar aqui hoje já é uma vitória, porque somos mais que vencedores, né? Estamos em meio a uma pandemia, né? Não está sendo fácil para ninguém, mas eu estou vendo que o povo de Deus está sendo um povo diferenciado. E como nós estamos sendo diferenciados? E como? Porque o que eu vejo de desespero, o que eu vejo de pessoas agredindo umas às outras, entendeu? E a gente está aqui realmente para fazer a diferença. E quanto mais a gente se especializar nisso, né, mais exemplo a gente vai dar e vai fluir mais, e mais a gente vai ganhar vidas para Deus, para terem essa segurança que nós estamos tendo nesse momento. Amém? Então vamos lá. Então, como eu estava falando, a gente tem que ouvir várias vezes para a gente aprender, né? Então, assim, problemas acontecem com todo mundo, né? Todo mundo tem problemas, mas como é que a gente faz para a gente resolver? A gente tem um grande legado. Qual é o legado que a gente tem? A palavra. Né? E como é que a gente vai fazer para a gente conseguir trazer essa palavra, fazer com que ela nos ajude mais? Temos como se fosse um processo, né? que eu dividi em 3 partes, que é a parte que você está próxima da palavra, né? Você está próxima dela, você escuta a palavra, né? E depois que você escuta a palavra, você começa a falar a palavra, né? Você começa a falar. Fala. A partir do momento que você fala, ela começa a descer para o seu coração. E ela fica ruminando aí. Quando ela desce para o seu coração, ela já está fazendo parte do seu DNA. Né? Ela já está fazendo parte do Espírito Santo. E quando esse processo termina, que você fala de novo, o que você quer acontece. Entendeu? Então, vamos dar um exemplo. Eu sou curada pelas pisaduras de Jesus. Eu sou curada pelas pisaduras de Jesus. Eu sou curada pelas pisaduras de Jesus. E eu vou falando, aleluia, glória a Deus. Obrigada, Pai, porque eu sou curada pelas pisaduras de Jesus. Isso estou falando. Eu ouvi a palavra, agora eu estou falando, desceu para o meu coração. Quando eu falo, chegou a hora que eu vou falar e a cura vai vir. Amém? A cura vai vir. Ela vai vir. Ela vem. Porque a palavra ela tem poder e a palavra ela é viva. Amém? Vamos para Romanos, minha gente. Vamos ler Romanos 44, 3. Não, errei. Romanos 44, 3. Eu errei, porque Romanos não tem 44. Eu errei alguma coisa. Mas é o seguinte, o que essa palavra quis dizer é quando você lê a palavra, ele quer falar, o texto diz o seguinte, e quando você lê a palavra, você está tendo uma comunhão com a palavra. E quando quando você passa a falar, ela está fazendo parte do seu, ela vem para o seu coração, aí é como eu falei, ela já está fazendo parte do seu espírito.
Então, vamos aí essa palavra que eu queria falar, eu queria fazer uma comparação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, vamos para Deuteronômio 30. Agora está certo. Deuteronômio 30, 11. Então, é praticamente o que está em Romanos, que eu queria falar, e agora não estou lembrada do capítulo, mas praticamente Paulo, quando estava escrevendo, na realidade não foi Paulo que escreveu Romanos, mas foi Tércio, ele quis dizer isso. Porque este mandamento que eu hoje te ordeno não te é difícil demais, nem tampouco está longe de ti. Certo? Não está no céu para dizeres quem subirá por nós ao céu, e nolo trará, e nolo fará ouvir. Ele está querendo dizer que a palavra de Deus não está longe de você. É isso que ele está falando aqui. Para que possamos comprarmos. Nem está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar e nolo trará, e nolo fará ouvir, para que o cumpramos. Mas a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Certo? Quando eu ia falar em Romanos, né, vamos ver, eu acho que, vamos lá, que é praticamente a mesma coisa, porque eu queria dizer, não, que eu vou falar do povo de Israel, que reclamou muito e não passou por esses processos que a gente deve passar, certo? Aí vocês poderiam me contestar, né? Não, mas Romano é Novo Testamento. O pessoal lá que saiu do Egito ainda era antigo, né? Não tinha esse conhecimento. Mas eu quis mostrar que tanto no Novo quanto no Velho Testamento, né, tem a mesma coisa. A palavra está perto de você. Você tem acesso a ela e ela tem poder e ela tem vida. Então, por que isso não aconteceu? Por que os israelenses sofreram tanto no deserto? Porque esse processo de estar perto da palavra, de falar a palavra, e introduzir ela no coração, e daí passar a viver a palavra, com eles não aconteceu. Certo? A palavra só esteve Romanos 18. Romanos 18, é bom ler, né? Vamos ler. Romanos 18. Viajei, né? Amém. Romanos 10. Isso. Mas que diz? Isso aí já foi Paulo. Mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca. É a comunhão que a gente tem com a palavra. Palavra viva, palavra que tem poder. Nunca tire isso da mente de vocês. Ela tem poder para curar, ela tem poder para salvar, ela tem poder para tudo que você quiser. Tudo que você precisa está na palavra. Tudo que nós precisamos está na palavra. A gente só tem que saber usar e tem que saber confiar, certo? Então, mas que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, assim, quem aqui já confessou a Jesus, não acreditou na palavra? Não creu que ela é verdadeira? Não creu que está salvo?
E por que não usa isso no dia a dia? Eu sou próspera, eu sou curada, eu sou sarada. E tem que falar o tempo todo. O tempo todo. Não é ficar calado, não. A gente não é crente mudo, não. A gente não está aqui para ficar mudo. Até Deus, tudo que ele falava era, está escrito. Está escrito. É ou não? Está escrito, falava. Está escrito, Jesus. Quando ele foi tentado, não, porque está escrito, porque nem só de pão viverá o homem. Está escrito que não tentarás o Senhor seu Deus. Amém? Então, eu fiz essa comparação. Mostrei que tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento existe essa sabedoria de que a palavra está perto de nós e ela tem poder e ela está viva. Então, Deus ele teve esse cuidado de mostrar isso para a gente, tanto no Novo como no Velho. Isso não é só coisa de novo, nem só coisa de velho. Entendeu? Novo e Antigo Testamento. Então, a gente tem que valorizar esse legado que Deus deixou para a gente. A gente tem que aprender a valorizar isso. E como a gente vai potencializar? Seguindo os 3 estágios. Não fazendo como o povo de Israel fez, né? Só ficando em um, porque eles só se aproximaram da palavra. Eles tinham Moisés para falar, mas eles ficaram só querendo o maná, né? Reclamando, né? E só viviam reclamando, não agradeciam e as coisas não fluíam, né? Vamos lá. Eu queria também ler com vocês 2 Coríntios 4:13. Segunda Coríntios 4. Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: Crie, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, a gente tem que crer e a gente tem que falar. Né? Um exemplo que eu gosto de dar em relação a essa questão de ter a palavra dentro do seu coração, fazendo parte do seu espírito, é de Davi. A gente sabia que Davi não tinha um espírito como nós temos, né? Mas ele tinha sobre, e Deus estava sempre com Davi. Né? E o que foi que aconteceu com Davi? Davi, quando ele ficou sabendo de Golias, ele resolveu enfrentar Golias. Né? Aí o que foi que ele perguntou? Quem é esse incircunciso filisteu, esse filisteu incircunciso? Ou seja, quando ele perguntou isso, ele já disse, quem é esse rapaz aí que ele não tem aliança? Nós temos aliança. Um outro diferencial de Davi, ele tinha um compêndio. O Davi, ele escreveu salmos, ele sabia da palavra. Ele tinha um conhecimento da palavra que muitos até hoje não têm. Entendeu? E ele sabia quem ele era. Ele sabia do poder que ele tinha em relação à palavra. E ele, eu andei pesquisando, sabe quantas vezes Davi falou que ia matar o Golias? 5 vezes. Ele falou que ia destruir Golias. Entendeu? E ele só usou a pedra quantas vezes? Quantas vezes ele usou a pedra? 1. Ele falou 5. Falou 5 vezes e só agiu 1. E quando ele agiu, ele viu o que ele falou. E vocês sabem o que ele falou na hora? Você vem contra mim com lança, com espada e com escudo. E eu vou contra você em nome do Rei dos Exércitos. Aí nessa hora, eu creio que o papai disse, epa,
está falando comigo. Eu não perco uma. Aquele que não perde uma batalha. Aí, a partir daí, Davi já ganhou. Mas você sabia que o filisteu falou também? Ele desconsiderou Davi, disse que Davi era um coitadinho, né? Porque ele era magro, ruivo, bonitinho, vamos assim, né? Eu estou parafraseando aqui. E ele desconsiderou e falou muitas coisas. Ele atacou mesmo, falou coisas para Davi que, se o Davi não tivesse tanta certeza da aliança e do poder dessa palavra, poderia até ter deixado Davi acuado, mas ele não ficou. Eu acho que enquanto ele estava falando, Davi estava procurando as pedrinhas, porque ele não estava nem aí, porque ele sabia que ele não ia conseguir nada. Entendeu? Aí ele foi, pegou as pedrinhas dele e jogou. Quando ele jogou, foi na testa do Davi, do Golias. Golias caiu de testa no chão. Na caída que ele deu, ele desmaiou. Davi cortou-lhe a cabeça. Quem fez isso foi o Senhor. Quem fez isso foi o Senhor, o Rei dos Exércitos, aquele que está conosco sempre, aquele que não nos desampara. Mas, minha gente, a gente precisa falar, a gente precisa crer que essa palavra tem poder e ela está viva. Ela é viva. A partir do momento que eu estou falando aqui, eu creio que coisas estão acontecendo, fés estão sendo resgatadas, pessoas estão sendo curadas daqui, familiares, depressão, né, que a gente vem sofrendo muitas pessoas vêm sofrendo com depressão, que é a doença do século, e depois dessa pandemia que parece que o negócio piorou, né? Mas a partir do momento que você diz, eu tenho a mente de Cristo, você fala alto para o cão ouvir. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Mente de Cristo entra em depressão, minha gente? Não! Então você não vai ter mais depressão. Vai chegar uma hora que você vai acordar e você não vai ter mais depressão. Eu sou curada e sarada. Eu sou curada e sarada. Eu sou curada e sarada. Você vai acordar curada e sarada. Curada e sarada. Em nome de Jesus. Amém? Porque a palavra, ela tem poder. E nós temos poder por conta da nossa aliança. Nós aceitamos, temos essa maravilha que Jesus deixou para nós, né? Porque tudo tem aqui, né? A gente tem ouvido falar muito de autoajuda ultimamente. Não acho que não deva existir. Se você precisar de uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de um médico, vá. Vá. Mas a última palavra não é do médico, não é do psiquiatra, não é do psicólogo. A última palavra é dele. E a sua fé define muita coisa. E a sua fé vai determinar se você vai conseguir ou não. É fé e agir. Fé, agir. Falar, entrar no coração. Faz parte do coração. Entrou no coração, o espírito, o DNA, faz parte de você. Você falou, aconteceu. E tem que falar crendo que já aconteceu mesmo. Não tem que falar titubeando, não. Aqui como é. Já está terminando. É sério? Já 19h38. Glória a Deus. Amém, aleluia. 8 horas, é 19h40, não? Oh, glória, eu tenho tanta coisa para falar ainda. Então, eu estava vendo, eu queria contar um fato que aconteceu comigo, eu vou tentar contar rapidinho. Eu sou muito
Meu marido disse que eu sou muito afoita. Então, eu precisei viajar para um interior no sul. O Espírito... Carazinho, o nome do interior. Aí, primeiro, eu precisei pegar um avião para Porto Alegre. E de Porto Alegre, eu tinha que pegar um ônibus para Carazinho. Tipo, Maceió, Paripueira, vamos dizer assim, né? Aí eu disse, até o aeroporto, tudo bem, beleza, né? Tem que fazer carão, sabendo que como se você já estivesse lá todos os dias, aquela coisa, né? Tem que ir, né? Porque senão o aeroporto... Você pode ser assaltada, se eles notarem alguma fraqueza em você, né? Aí você tem que ir com a armadura do Senhor. Cheguei lá, tudo bem. Comprei já a passagem no aeroporto. Já tinha um bichinho lá, uma cabine lá, para você comprar a passagem para ir para Carazinho. Aí peguei um táxi para a rodoviária. Eu não tinha conhecimento disso ainda, porque eu era recém-convertida. Eu acho que eu estava no primeiro ano do Rema. Mas eu comecei a falar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque eu estava morrendo de medo, na realidade. Porque eu peguei um táxi do aeroporto de Porto Alegre para um interior que eu nunca fui, né? Aí, quando cheguei, aí eu comecei a falar alto, mas eu comecei a falar alto para amedrontar o taxista, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele disse, o senhor é evangélica? Eu disse, sou evangélica, sim, senhor. Sou evangélica, sim, senhor. Pronto. Aí, chegou no aeroporto, ele me jogou lá, né? Eu ia passar 2 semanas, porque eu ia fazer um curso, aí ele me jogou lá. Aeroporto é bom, porque tem aqueles carrinhos, você coloca a mala e anda, né? Rodoviária, o negócio já é diferente. Aí eu saí, desci do táxi e fiquei com 2 malas. Eu digo, e agora, como é que eu vou andar com 2 malas, minha gente? Tinha um senhor olhando para mim. Assim que eu desci do táxi, ele estava bem assim, olhando para mim. Eu digo, Jesus. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro. Aí eu, moço, tem alguém aqui para ajudar a carregar mala, assim? Eu disse, eu posso lhe ajudar. Aí eu disse, Senhor. Aí eu disse, tá certo, bora lá. Foi. Fiquei meio assim, mas eu não tinha como. Como era que eu ia levar 2 malas? Agora, quem aqui não crê que foi um anjo que Deus mandou? Porque eu tenho certeza, minha gente, que foi um anjo. Na hora, eu não tinha essa certeza, não. Fiquei meio desconfiada. Aí ele disse, bora. Eu disse, bora. Aí eu peguei uma mala. Aqui tinha mais coisa cara, que era dos meus instrumentais. Meu Deus, me perdoe de ter desconfiado daquela criatura. E ele pegou a outra. Aí a gente andou e disse, mas moço, o rapaz do táxi disse que era tão pertinho, um lugar que eu ia ficar, da rodoviária enorme, né? Ele disse, não, moço, é mais lá na frente. E eu andando. E bora. Minha gente, eu só sei que ele me deixou no cantinho que eu tinha que ficar, certinho, sabe? Parecia que ele estava lá, só me esperando. Aí, no meio do caminho, para puxar a conversa, eu disse, moço, e o que o senhor está fazendo aqui? Ele, não, porque eu perdi meu celular e vim pegar com uma pessoa. Aí eu disse, mas se a pessoa chegar agora, nesse momento? Ele disse, mas não tem nada, não. Aí eu digo, tá certo. Aí, quando chegou lá, ele me deixou, não, a senhora espere o ônibus aqui, viu? Aí eu disse, tá. Aí eu quis dar o dinheiro a ele. Porque eu fiquei pensando, se pode ser que ele esteja com vergonha, né? E esteja lá para pegar um trocadinho. Ele disse, não aceitou de jeito nenhum. Não aceitou de jeito nenhum. Agora, por quê? Porque mesmo sem saber desse detalhe, que hoje eu sei que eu tenho que declarar, eu tenho que falar alto, para todo mundo ouvir, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
as coisas acontecem. E aconteceu. E hoje eu não tenho dúvida nenhuma, porque os anjos, eles são o quê? Ministradores. Eles estão aqui para quê? Para nos servir, já. Eles estão aqui para nos servir. E esse anjo realmente me serviu. Foi uma experiência maravilhosa que eu tive na minha vida. E já tive outras mais. Muitas outras mais. Então, vamos ver se eu consigo finalizar. Certo? Então, Deus honrou a vida de Davi. Eu já falei, né? Então, e Deus, eu queria falar também em relação a propósito, né? E a motivação. Porque, às vezes, a gente está passando por uma fase, vou tentar ser bem rápida, que a gente está cheio de tá com problemas, a gente está se vendo cheio de problemas, a gente está se vendo com dívida, a gente está se vendo com doença, né? Então, Deus tem duas formas de motivar a gente. Uma é através de propósito, né? E a outra é através de problema, né? Propósito é quando a sua vida está tranquila. Tem gente que mesmo em meio à pandemia está com as suas contas pagas, né? Não tem ninguém doente na família, o casamento está bem, está tudo ok. Então, Deus estimula essa pessoa através de propósito. E, quando não, para ele lhe estimular, para ele dar motivação de viver, de você sair da sua zona de conforto, ele dá problema. Então, não é todo problema que vem para você que é coisa ruim, não. Até Davi mesmo. Davi, ele era o chefe da guarda. Ele se tornou o chefe da guarda depois que ele matou Golias. Ele estava lá na zoninha de conforto. Mas, de repente, veio Saul para perseguir ele. Mas isso foi ruim para Davi? Não. Não foi ruim, porque depois ele se tornou, né, o rei de Israel. Não é isso? Então, aí Deus, ou ele coloca um propósito, ou ele coloca um problema. E a gente vai agir para sair tanto de um quanto do outro, através de quê? Através da palavra. Certo? Era isso que eu queria falar para vocês. Sempre, sim. Eu queria falar só mais uma coisinha que é a respeito do Espírito Santo que nós temos dentro de nós. Né? O Espírito Santo é uma pessoa que vive dentro de nós. E eu gosto muito de assistir filme de ficção científica, né? Que eu acho interessante. Aí teve um episódio que tinha um ser, uma pessoa lá que ela era da Terra, e ela foi tipo um hospedeiro entrou dentro dela, um ser entrou dentro dela, e eles chamavam isso de simbiose, certo? E ela tinha várias pessoas dentro dela. E não eram pessoas más, só que ela não conseguia identificar essas pessoas. E ela estava triste, ela estava angustiada. Então, fez todo o processo e eles descobriram todas as pessoas que estavam dentro dessa menina, tipo, convivendo mutuamente. Eu até vi o que era assim, uma simbiose. É uma interação ocorrendo de forma harmoniosa, nós e o nosso Espírito Santo, né? Permitindo vantagens. O Espírito Santo só nos dá vantagens. Permitindo vantagens recíprocas para as espécies envolvidas. Na realidade, acho que a vantagem só é da gente. Não é? Ele habita dentro de nós. Então, no final das contas, descobriram todos os seres que estavam interagindo dentro dela e todos eram bons e cada um tinha uma habilidade extremamente importante. Um era inteligente, outro sabia de tecnologia, o outro sabia tocar violino. Aí eu fico imaginando, só queria terminar isso com vocês. Minha gente, a gente tem dentro de nós o Espírito Santo que sabe de todas
as coisas. Nós podemos tudo de acordo com a vontade dele. Então, não tenham medo. Declarem a palavra. Procurem ajuda se precisar. Mas a última palavra vem do Senhor. Se regozijem. Dê glória a Deus por todas as coisas. Deus é fiel. Eu sou prova disso. Eu sou prova de que Deus é fiel. Nessa pandemia, eu caí. Eu perdi quase tudo. Eu perdi tudo. Mas Deus já está me devolvendo tudo e melhor do que antes, minha gente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu já estou me reerguendo. E eu estou aprendendo a falar. Eu estou pregando para mim também. Porque eu sou de ficar caladinha. Eu não vou ficar caladinha, não. E vocês não fiquem calados também, não. Falem. Glória a Deus e obrigada. Deus abençoe vocês.